Pessoal, vamos para a segunda parte de tempos verbais. A gente está colocando 5 questões, como eu já dito anteriormente. A ideia é para que não ocorra aí uma excessiva duração do vídeo, ok? Vamos lá. Questão 6. O uso do modo subjuntivo em que assegure direitos e promova a paz indica a ideia que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. Leve para a prova isso aqui. Tome nota. Sempre que eu estiver utilizando o modo subjuntivo, certo? Subjuntivo, ele vai estar sempre empregado para expressar uma possibilidade, um desejo, suposição, hipótese, ok? Então, eu não precisaria nem voltar lá em cima. Mas vamos lá. Vamos ver onde que eu continuo aqui. O de prevenção da violência por meio de envolvimento da sociedade na formulação de uma política. Olha só, uma política que assegure e promova a paz. Então, é o que é um desejo, certo? Então, estou trazendo uma ideia de um desejo que assegure a paz. Então, eu vou lá no meu subjuntivo, acho a conjugação correta, que assegure a paz, e aí eu marco certo, porque sim, o modo subjuntivo vai indicar aí sim uma possibilidade, nesse caso um desejo. Aqui eu coloco modo subjuntivo, possibilidade, desejo, suposição ou hipótese. Questão 7ª, receita. Aqui coloquei uma figurinha nova aqui, ó, receita de bolo, ou seja, caiu o modo subjuntivo, vai ter a ideia que a gente acabou de verificar, que é uma possibilidade. Vamos lá. No texto, o uso das formas verbais no modo subjuntivo em desenvolva. Aí você vai ter que pensar que eu, certo? Desenvolva, que tu desenvolvas, que ele desenvolva. Então, tá no subjuntivo. E aumentem, que eu aumente, que tu aumentes, que ele aumente, que nós aumentemos, que vós aumenteis, né? Que vós aumenteis, que eles aumentem. Então, aqui aumentem, tá também no subjuntivo. Então vamos ver. No texto, o uso das formas verbais no modo subjuntivo reforça a ideia de hipótese conferida no substantivo tendência. Perfeito. Traz hipótese, vamos ver aqui. A tendência é que à medida que esse mercado se desenvolva no Brasil, aumentem as oportunidades nos próximos anos. Então a tendência, o que é uma tendência? O que significa a tendência? À medida que esse mercado se desenvolva, aumente as oportunidades nos próximos anos, ok? Então, traz aí sim realmente a ideia de hipótese e reforça aí o que é conferido no substantivo tendência. Certo? Aqui está conjugação dos dois que eu falei agora há pouco, ok? Modo subjuntivo, a ideia é de hipótese e reforça aí o substantivo tendência. Questão 8ª. A correção gramatical e a coerência do texto, veja que não está falando sentido, seriam preservadas. Tem que cuidar com o comando da questão, pessoal, que às vezes ele fala que vai ser prejudicado, será prejudicado. Então você tem que verificar se ele está falando se é prejudicado ou é preservado. Caso as formas verbais possa formar e instaurar fossem substituídas respectivamente por forma e instaure. Então veja, que eu forme, que tu formes, que ele forme, que eu instaure, que tu instaures, que ele instaure.
Está no modo subjuntivo. Primeiro ponto. Ok? Modo subjuntivo. Agora, o que eu preciso verificar? Vou lá em cima agora verificar se eu posso alterar. Possa formar locução verbal. Locução verbal. Nós temos um verbo que o primeiro que possa é o verbo chamado auxiliar. Perfeito? Então nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. A locução verbal, no caso o principal, ele vai aqui, ó, ele vai estar ou uma das três formas: infinitivo, gerúndio ou particípio. Nesse caso ele está no infinitivo, certo? Infinitivo terminado em ar, por exemplo, aqui, certo? Se fosse gerúndio, formando, ideia de continuidade. E se fosse o verbo no particípio, formado, aduído, ok? Então aqui infinitivo, aqui gerúndio, infinitivo, gerúndio e particípio. Perfeito. E esse possa, subjuntivo. Que eu possa, que tu possas, que ele possa formar. Vamos ver então agora se eu posso alterar com a de baixo, que também é subjuntivo. Se é subjuntivo, eu já sei que eu posso alterar e não vai ter problema. Mas vamos lá. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem por finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para o titular da ação penal, para que o titular da ação penal possa formar seu convencimento a opinio delicti e, assim, aqui está implícito também o que? O possa. E assim também o que? Possa instaurar ação penal cabível. Então agora eu estou querendo alterar pelo modo subjuntivo também. Aqui está o modo subjuntivo, que é o verbo, está implícito. Veja que vai dar certo. O titular da ação penal, ensejando aqui em cima, ensejando justa causa para que o titular da ação penal forme seu convencimento a opinio delicti e assim instaure a ação penal cabível. É possível? Sim. Veja que está tudo no subjuntivo. Então, só que eu tinha que verificar aí, o pulo do gato seria o que? Verificar que está instaurar. Ali tem o verbo possa instaurar. O possa está implícito, possa é subjuntivo, possa formar, possa é também subjuntivo, formar é o verbo principal, possa é o verbo auxiliar, o auxiliar que vai sempre estar flexionado, certo? Então, ele que vai estar sendo conjugado, vai estar no presente, passado, futuro, sei lá o que. Então, mas sempre o auxiliar. E o outro vai estar no infinitivo, gerúndio ou particípio. Beleza? Povo? Ok. Questão correta, portanto. Questão 9. O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito. Imperfeito é algo que não se acabou, ok? Não tem o que um término pontual. Então, como por exemplo, procurávamos e conhecíamos. Está associado à ideia de habitualidade, continuidade ou duração. Perfeito. O pretérito, aliás, imperfeito do indicativo, então ele serve para indicar a continuidade de um acontecimento, ok? O que ocorre com frequência no passado, ok? Então ele indica ato habitual, costumeiro e contínuo, obviamente no passado.
ou algo que não se concluiu, certo? Então eu estudava, eu conhecia, ok? Nós procurávamos. Então não é algo que terminou. Procurávamos um lugar para morar, por exemplo. Você achou? Não sei. Ideia de continuidade, habitualidade, de duração. Tá correto? Correto, portanto, ok? Veja, se quiser olhar na questão, vai ter essa ideia. Veja, tínhamos, além disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase todo, a bibliomania, mais crônica que se possa imaginar, uma paixão neurótico-delinquencial por textos antigos, coisa de louco, né? Que nos levava frequentemente a visitas subservientes a párocos, conventos, igrejas e colégios. Olha só agora a ideia de continuidade e habitualidade. Nós procurávamos, subentendido, nós procurávamos criar relacionamentos que facilitassem o acesso a qualquer velharia escrita. Veja, ideia de habitualidade, de continuidade, de duração. Que poderia estar esperando por nós, por que não? Desde séculos ou décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres. Ideia do que? Habitualidade, continuidade e duração. Perfeito? Então tá aí, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Então vai estar trazendo a ideia de um ato habitual, costumeiro e contínuo. Não esquece isso. Questão fácil para você matar em prova. Questão 10ª e última da nossa análise aí nessa bateria. O emprego do futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Em poderia indica que a situação apresentada na oração é não factual, ou seja, não é um fato, ou seja, é hipotética. Poderia hipotética, sim. Veja, você dizer assim para um amigo: olha, passei lá em São Paulo, perto da tua casa, semana passada. Ele te falaria o quê? Caramba, ó, se você tivesse me ligado, a gente poderia ter almoçado junto, poderia ter jantado junto, poderia ter passado lá em casa. Então veja que é o que? Uma hipótese. Perfeito? Perfeito. Vou olhar lá em cima. Ó, previa-se um único caso de punição, sendo o marido traído um peão e o amante de sua mulher uma pessoa de maior qualidade. O assassino possibilidade de ser condenado a 3 anos de desterro na África. Possibilidade? Sim. Hipotética? Sim. Correta, portanto. Beleza, povo? Estamos aí avançando nos nossos estudos e estamos cada vez chegando mais próximo do nosso objetivo. Galera, mantenha o foco. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas se você está escutando minha fala até agora, pode ter certeza que você está no seleto grupo que vai estar com o seu nome publicado no Diário Oficial da União aí como um novo cargo ou um cargo inicial. Mas com certeza você está chegando cada dia mais próximo do seu sonho a ser realizado. Beleza, povo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.